Opa, oi. Então, o código ele começa aqui com a importação das bibliotecas, sendo essa aqui a NumPy para matemática e outras coisas numéricas, tipo intervalos de números. E esse aqui é para plotar gráfico. E eu vou aqui ler o main. E a gente vai vendo aqui quais funções e quais são as variáveis, as listas que a gente está definindo aqui e puxando lá de cima. Daí começa aqui, o main começa aqui com o cabeçalho, que vai sempre uma coisa ser pintada. E aí vai ter o t e o epsilon, né, que vão ser definidos pela função entrada de dados. Só que esse t aqui, ele na verdade pode ser desconsiderado, porque aqui a gente está definindo t igual a zero na função entrada de dados. E a gente define aqui também o critério de parada, né, que seria o epsilon, e vão retornar. Só que depois a gente vai redefinir o t, né, a gente vai, tipo, subscrever, então esse t igual a zero aqui, no fim a gente não nem precisaria, porque ele vai ser definido igual a zero novamente depois. Aí só porque isso aqui também meio que não vai ser chamado praticamente, mas tem as funções, vai ser chamado diretamente, né? A gente vai armazenar essas funções, as funções mesmo assim. No caso eu falo de função de programação mesmo, essas funções aqui vão ser armazenadas numa lista lá, no main, como a gente vai ver. Mas a gente tem a função L1, que tem a sua derivada dL1, tem a função L2 com a sua derivada, e então a gente define as funções e suas derivadas aqui e depois vai armazená-las em listas. Aqui. Aí a gente tem na lista que a gente está armazenando a função diretamente. Você vê que a gente bota o nome da função, sem parâmetro até. Daí tem um array, né, uma lista, um vetor, para as funções matemáticas e para as derivadas. E a gente vai fazer um array só do nome mesmo, assim, nome assim, fantasia, vamos dizer. Que se a gente quisesse, podia pôr primeira função, segunda função, terceira função. Não precisa ser necessariamente igual ao nome que a gente deu para a função de programação. E o que a gente está fazendo aqui tem que manter sempre a mesma ordem, porque a gente vai acessar tudo isso aqui pelo índice, né? Pela posição dentro da lista, né? No caso, o índice começa 0, 1, 2. Então, você vê. Então, nessa lista e nessa aqui, a posição 0 também tem que ser coisas, no caso, um é um nome e o outro é um valor numérico da derivada, que tem que corresponder à função L1. Porque se eu estou definindo aqui que é a função L1 e eu eventualmente querer fazer uma relação entre essas outras duas, tem que ser pelo índice. Então a gente vai, sempre for percorrer a lista, vai ser pelo índice. E quiser relacionar mais um ou mais listas, né? Porque cada lista vai conter um valor específico, né? No caso, vai conter um valor. Não é um tipo de valor. Enfim. Aí, isso aqui eu vou trazer depois onde é que a gente vai aplicar essas listas. São mais listas vazias que depois vão ser chamadas. Vão ser preenchidas, né? Mas isso aqui que importa. Ok, a gente criou isso aqui. Não tá nessa escrita de colchetes, mas isso aqui, esse delta T, você tem que entender que é uma lista. Isso aqui é uma lista. A gente está chamando aqui o NP, que é um NumPy. Então a gente só aqui falou esse ES, NP ou esse ES, PLT. São abreviações que a gente está dando para o nome da biblioteca, para poder não ficar escrevendo NumPy toda hora. Então a gente escreve NumPy, ponto, não sei o que. Você escreve NP, ponto, e tá chamando. Igual, por exemplo, aqui a gente está usando NPPy, NPPi, no caso, né? Ou NP cosseno, NP seno aqui. Enfim. Então, essa função dentro dessa biblioteca, o que ela faz? Né? Esses são os argumentos, que nessa ordem especificamente é o quê? É o primeiro, o que isso aqui vai fazer? Vai criar um intervalo, uma lista de números dentro de um intervalo, vamos dizer.
Então, esse aqui é o limite inferior desse intervalo, esse aqui é o limite superior, e essa aqui é a quantidade de números que você quer dentro dessa lista, divididos de forma igual, vamos dizer, com um espaçamento igual, equidade, né? Então, a gente tem 48 números dentro de 24 horas, né? 24, no caso, é o intervalo, né? Se a gente pensar como se fosse de 0 a 24 numericamente, se a gente dividir em 48 vezes, né? Tirar ali 48... Aí, vamos pensar como se fosse um tempo mesmo. A gente tem de 0 horas a 24 horas, a gente quer tirar 48 instantes, 48 pontos ali de dentro, que eles sejam separados de forma igual. Então, 24 dividido por 48 dá 0,5. Então, a gente está meio que pegando de meia em meia hora os pontos. E esse true aqui é só para definir que o 24, que é o limite superior, é incluso como um ponto dessa lista. Então, seria, no caso, um intervalo fechado, né? Vamos dizer. Aí a gente tem o count, que vai ser um contador, que a gente vai usar depois para meio que, manter o registro, assim, né? Registrar em qual posição do ΔT que a gente está, qual posição dessa lista a gente está, porque a gente vai acessar o índice de outras listas através desse count. Então, a gente vem aqui para o for, né, para o loop, que vai acessar cada um desses instantes dentro da lista ΔT. Esses instantes que a gente está nomeando de T. Né, os pontos. Então, a gente tem primeiro a gente está chamando uma função e atribuindo valores a variáveis. A gente criou aqui a variável menor consumo, a variável index menor consumo, sendo index, né, o que é outra palavra para índice. Então, a gente tem a função menos consumo, que é uma função que está definida lá em cima, e ela precisa dos argumentos t, que no caso vai ser esse t aqui, que é o t que a gente definiu aqui, que vai ser, no caso, quando iniciar o loop, vai ser 0. E o array funções, que é essa lista aqui que a gente definiu. Aí aqui em cima, função para identificar o menor consumo, essa função menos consumo. O que ela está fazendo? Está criando uma lista vazia, que é y das funções. Por quê? Porque a gente vai fazer o cálculo daquelas funções em função do t, que nisso, vamos dizer, no primeiro loop vai ser 0. Então, a gente tem o 0, ou, não sei, não tenho certeza se vai ser o 0 ou vai ser o 0,5, né? Mas, de qualquer forma, vai ser um desses dois, né? O primeiro loop. E aqui, então, se você for ver aqui no gráfico, o t, ele está meio que fazendo o eixo t, meio que está no que seria o eixo x, né? Então, o consumo aqui, a gente pode definir, né, por questões de compreensão, que a gente pode fazer essa correspondência que ele seria o eixo y. Então, a gente tem que o y da função, a gente joga o t lá dentro, faz o cálculo e ele devolve o y do ponto. Esse aqui, né, o gráfico são vários pontos. Oh, meu Deus. Aqui. Então, a gente quer saber qual que é o menor consumo, então a gente quer saber qual é o menor y, basicamente. Então, vou fazer um outro for aqui, que vai utilizar, que vai ser do próprio, vai utilizar para percorrer os próprios elementos, né? O for vai percorrer os elementos em si, não vai percorrer uma quantidade numérica, ele vai realmente, quando a gente chamar aqui a função, ele vai estar pegando a função em sequência dentro desse array, né? Então, primeira vez que esse loop rodar, ele vai chamar uma função, que no caso vai ser L1, que é a primeira função. Então, e aqui, só para pensar aqui, primeiro o que ele estava fazendo? Ele vai fazer o cálculo, vai jogar o valor de t dentro daquela função, que no caso é 0 ou é 0,5, e isso aqui, só isso aqui vai devolver um y.
vai devolver um valor numérico também. E esse y ele já está sendo logo em seguida armazenado aqui nessa lista. Tanto que aqui eu tenho essa observação aqui, o index 0 vai ser o equivalente ao L1, o index 1 é equivalente a L2, o index 2 é equivalente a L3. Aí depois, no caso, só vai ter 3 elementos aqui, né, 3 y para a gente analisar. E eu quero saber qual é o menor consumo, então eu defino que essa variável menor consumo vai ser igual ao mínimo, ou seja, o menor valor dentro dessa lista. É isso que isso aqui está fazendo, está buscando o menor valor dentro dessa lista y funções. E aí essa função aqui ela vai retornar o menor consumo, essa variável que a gente acabou de criar, e vai retornar o índice desse valor, que é equivalente ao menor consumo, que ele ocupa dentro da lista. Então, a gente chama a lista, a gente aplica essa função index, que retorna um índice, e a gente quer um índice do elemento que tem esse valor numérico, tem o conteúdo, né, dentro daquela posição seja equivalente ao menor consumo. E a gente está retornando aqui a posição, né, o índice dele. Porque a gente, quando for chamar qualquer coisa, a gente vai estar só trabalhando com o índice. Porque se a gente sabe o índice da função que teve o menor consumo, a gente consegue facilmente acessar ela pela lista que a gente já criou e armazenou as funções, sem precisar ficar tratando com as funções assim diretamente, né? Sem precisar lidar com a função em si, assim, lá no cru, vamos dizer assim. Ok. Então, aí essas listas y menor consumo, a gente vai guardar o valor de menor consumo, o menor y que a gente acabou de achar, naquele instante, que a gente está traçando de instantes. E a gente vai guardar as funções menor consumo, no caso só como se fosse só, a gente está guardando só o índice da função. Porque, como eu disse, é equivalente. Então, a primeira função é do índice 0 e o primeiro y que tinha na lista lá daquela função menor consumo vai ter um índice 0. Então, a gente sabe que o primeiro elemento daquela lista é igual resultado da primeira função armazenada na sua respectiva lista. Então, aqui a gente vai guardar o índice que a gente achou, que posteriormente a gente vai conseguir acessar pelos índices aqui qual é a função que nesse instante gerou o menor consumo. Aí, beleza. Então, a gente está preenchendo aqui essas listas. Aí, o que vai acontecer? Aí, a gente quer fazer um if. Porque a gente quer saber, daqui para frente, se houve uma mudança de linha de produção, de qual está tendo o menor consumo no momento. Só que a gente só consegue fazer essa comparação se o loop já rodou mais de uma vez. No caso, você vê, o count começa com 0. Isso significa quando o loop rodou nenhuma vez. E só quando esse loop aqui terminar de rodar, que ele vai adicionar mais um nessa variável auxiliar. Então, por isso que tem que verificar se o count é maior que 0, porque a segunda condição aqui, que tem depois do end, né, depois do count maior que 0, essa condição, é uma condição de comparação. Só que eu estou comparando duas instâncias, uma, vamos dizer, entre aspas, atual e uma anterior. Só que se o count está igual a 0, significa que isso aqui está rodando pela primeira vez e não tem um valor anterior para ser comparado. Então, tem que fazer essa verificação para poder evitar dar erro. Então, mas feita essa verificação, a gente consegue colocar, prosseguir com essa outra condição. E na outra condição, a gente está fazendo o quê? A gente está pegando essa lista aqui. Só que essa lista aqui, ela é uma lista de índices. Só que é como se eu tivesse, por exemplo, tudo que a gente vai tratar aqui é como se você tivesse uma lista de nomes e para cada nome você tem uma relação de um número. No caso, vamos dizer, você bota a lista de nomes e depois você bota ela de 0 a 10, vamos dizer. O 0 a 9, para ficar 10 pessoas. Se tem 10 pessoas, a gente vai numerar elas de 0 a 9. Só que ao invés de você ficar chamando as pessoas pelo seu nome, a gente chama ela pelo seu número.
É basicamente isso que a gente está fazendo. Então, aqui eu estou guardando quais são as funções através de qual é o índice delas. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai ver se a função, no caso, se o índice da função que está rodando agora, sendo que a gente tem o count, que é isso que o count vai fazer. Ele vai, a gente, ao invés de botar 1, eu estou botando count. Vamos dizer que ele rodou 3 vezes, vamos dizer. Então, ele está no 0, 1, 2. Então, eu sei que... Mas tem que entender que tem uma relação. Quando ele rodar 3 vezes aqui, significa que o t, ele já vai ter, vamos dizer, se ele começar com 0, o t vai estar em 1. A gente vai 0, meia hora, 0,5 e 1. Então, vamos dizer que ele vai estar um t igual a 1 e o count vai ser igual a 2. Conversando em 0, né? O count vai ser igual a 2 e o t igual a 1. Então, ele vai ver se a função aqui, no instante atual, que a gente tem o count igual a 2 e o t igual a 1, é diferente da função que a gente chama pelo índice. A gente está chamando um índice por outro índice, no caso, tá entendendo? A gente está chamando o índice dentro dessa lista que vai retornar um valor que é um índice, que no caso pode ser de 0 a 2 só, porque só temos 3 funções no instante atual, e ver se isso é diferente do instante anterior. Que no count igual a 1, a gente tinha que um instante t igual a 0,5. Então, a gente está vendo o índice da função que gerou o menor consumo no instante atual ou no instante anterior. Se você for ver aqui no gráfico, a gente tem aqui t's, né? O t daqui é diferente do t daqui. Mas se você for pegar para analisar esse instante aqui, ele está na linha L3, né, que é a linha vermelha. É ela que está gerando o menor consumo. E só que nesse instante aqui, vamos dizer que só tem meia hora de diferença aqui. Nesse instante já é a linha azul, que é o L1. Então, se você pegar esses instantes e você comparar, e você ver que são diferentes, o que isso significa? Significa que houve ali uma interseção, que houve uma mudança da curva, né, otimizada. Então, é isso que ele está fazendo, essa comparação no if. E se isso aconteceu, se a gente faz, por meio dessa comparação, a gente tem a conclusão de que tem uma interseção ali entre esses instantes, ou seja, dentro desse intervalo, tem uma quantidade infinita de pontos entre esses dois, entre esses instantes. Tem uma quantidade infinita de x, né, de t, de tempo ali, de instantes. Então, a gente vai pegar para analisar esse intervalo. Aí, como que a gente vai fazer? A gente vai, para não ficar tendo que acessar sempre esses índices, tendo que acessar pelos índices, chamando a lista e botando o count para acessar o índice, a gente já faz uma variável aqui que vai armazenar o mesmo índice que a gente já está pegando para analisar. Que a gente quer, entre esses índices, achar onde que eles se igualam, né, vamos dizer. Então, a gente já armazena aqui para não ter que ficar sempre chamando a lista. E a gente já vai e aplica aqui o método, né, do Newton-Raphson. E a gente vai retornar o t da interseção, que é basicamente a gente tem aqui a interseção. A interseção é um ponto e ela vai ter um seu respectivo t, que vai ser no eixo t, que seria o seu x, e o respectivo y, que é o consumo. Então, ela vai retornar isso aqui e esse n aqui é a quantidade de iterações. Aí, isso aqui é tudo argumento, né, parâmetro, e a gente vai agora analisar aqui a função de Newton-Raphson. Que basicamente começa com n igual a 0, porque não rodou o true, aqui while true. E a gente vai... agora que a gente vai fazer igual a gente fez, para não ter que ficar chamando a lista, a gente vai armazenar qual função foi, pela posição que a gente tinha guardado antes, lá no index antes. A gente vai acessar diretamente aquela função e, vamos dizer, começar a trabalhar com ela de verdade. Então, vamos dizer, se eu colocar aqui
index igual a 0, se o index antes era 0, e eu tô chamando aqui nesse array, eu vou ter aqui, eu vou começar a tratar, sempre que eu chamar a função antes, eu vou tratar o L como se fosse o L1 diretamente. Mesma coisa com a derivada, função depois, derivada depois. É a mesma lógica. Tô guardando aqui numa variável, para não ter que ficar chamando da lista, porque vai ficar muito feio. Aí eu começo aqui o loop. Esse aqui tá igualzinho o professor fez, tem quase nenhuma modificação. A única modificação basicamente é essa aqui mesmo. Por quê? Porque no método que igual o professor ensinou, a gente está buscando uma raiz. Então a gente está buscando qual é o ponto em que o t seria igual a 0, que, né, que corta o eixo, que a função, né, que a curva corta o eixo x, no caso o eixo t, e seria igual a 0. Só que a gente não quer isso. A gente está procurando uma interseção entre duas curvas. Então a função que a gente quer usar para jogar aqui na fórmula desse método não é nem a função de antes, nem a função depois da interseção. É a diferença entre elas, a mesma coisa com a derivada. Por que exatamente isso é? Eu não sei, mas matematicamente é assim que funciona. Quando eu quero buscar uma interseção entre as curvas, eu trato como se a função em questão fosse a diferença entre essas funções. É a mesma coisa que a derivada. A derivada em questão é a diferença entre essas duas. Isso aqui faz sentido, porque se você for derivar isso aqui, a derivada você pode separar, né? Subtração você pode separar os termos, né? Subtração e derivar cada um individualmente. Então isso aqui faz sentido se essa aqui de cima for verdade. Então a gente vai... É o que eu me foi trago, né? Em pesquisa, vamos dizer. É o que eu perguntei pro chat. O chat falou aqui para buscar uma interseção entre as curvas, basta fazer essa subtração entre elas. Então, aí, entre curvas, eu digo assim... Isso aqui é a função L1, essa aqui é a função L2, por exemplo. E eu tô aqui jogando T0, que é um instante atual, né? Que a gente tava aqui, no caso, vamos dizer que é 1, né? Era 1 e a anterior era 0.5. Então, vamos dizer que a gente tá tratando aqui como se fosse o 1. Então, na verdade, geralmente a gente ia pra, vamos dizer... Na hora que for fazer o método, aplicar um método, né? Que vai ficar atualizando o T... Para se aproximar do T que a gente está buscando, a gente geralmente ia um pouco para frente. Nesse caso, a gente provavelmente está indo para trás. Enfim. Aí... Aqui. Aí a gente tem as diferenças. E aí isso aqui é só uma verificação de que a derivada não está tendendo a 0. Porque se ela estiver tendendo a 0, significa que aqui na fórmula a gente vai ter uma divisão por 0, que não pode, né? O que é uma... Até esqueci a palavra que o João tanto usava, né? Mas vocês devem saber qual que é. Agora fiquei curiosa, não me lembro mais. Mas, tipo, divisão por 0 não pode, né? Então, acho que todo mundo sabe. Então, só faz essa verificação. Esse ABS aqui é para módulo. É literalmente uma abreviação para absoluto. Absoluto, em inglês, seria uma tradução para módulo, né? Valor absoluto, módulo, valor em módulo. Então, ele vai printar essa informação e vai retornar nada, porque a gente tem que retornar duas coisas nessa função aqui menor, método de NR. Retorna nada e quando retorna, meio que interrompe. Então, se a derivada está tendendo a 0, vai ser interrompido e vai partir para o próximo ponto. Então, a gente pode deduzir que não tem como achar a interseção. Aí, passando aqui por essa verificação, está tudo certo. E a gente já começa a aplicar o método buscando um novo T que temos esperança de que seja mais próximo da interseção que a gente está procurando. Então a gente acha um novo T. E a gente conta mais como a gente adiciona 1 no contador. Porque a gente aplicou uma vez a fórmula e então a gente vai contar a partir de quantas vezes a gente teve que aplicar a fórmula para chegar no resultado satisfatório. Aí como que a gente vai verificar se a gente chegou perto ou não? Se a gente não pode dizer que está perto de 0. É só verificar se o intervalo anterior um instante anterior
tá próximo, se pegar a diferença ele tá igual ou não. Como assim? É basicamente porque quando a gente for fazer essa verificação, a gente está buscando um um instante. A gente está buscando um instante em que esse t aqui, ele é igual tanto para a linha vermelha quanto para a linha azul, ou em qualquer interseção, ele é igual nas duas curvas. Então, é isso que a gente está vendo. A gente está vendo se o t nessa curva, se eu subtrair com o t nessa curva, vai dar zero, porque é o mesmo t. Nesse caso, não necessariamente zero, mas inferior ao critério de parada, né, ao epsilon. Aí, se sim, vai retornar o t que a gente achou e a quantidade de iterações. Mas aí, por exemplo, se o... Aí engata mais outro elif, né? Outro else com um if, né? Que se a quantidade de iterações já for igual a 30, para que não seja mais iterações, vai quebrar e vai retornar isso aqui, ó. O break, isso aqui, ó. Isso aqui tá dentro do while ainda, então se eu botar o break aqui, ele vai sair do while e vai printar que não convergiu e que não vai retornar nada. Por quê? Porque depois de 30 iterações, se não achou ainda, tá só gastando processamento. Então, a chance de que não convergiu é muito alta. Assim, também só para fazer esse paralelo com como a gente aprendeu originalmente, né? Esse T0 aqui, a gente pode dizer que é o chute inicial, né? Enfim, mas se tá dentro do número máximo de iterações, mas ainda não satisfez o critério de parada, a gente vai atualizar o T0 para o T1, para depois a gente calcular o novo T1. E é isso, aí no fim, o ideal aqui isso aconteça é o que a gente vê que aconteceu, né? A gente achou as interseções. Então, a gente retém o T da interseção e quantas interseções demorou. Então, o que a gente vai fazer? Se esse T de interseção, ele existe, esse is not known is not seria não é, esse known seria tipo nada, mas tipo, pode ser vazio, pode ser... Tipo assim, se ele existe, se ele é um valor, de fato, ele vai armazenar todos esses dados referentes à interseção dentro da lista interseções. Como que ele armazena tantos dados de uma vez só? Por uma tupla, né? Que é uma lista que você escreve usando parênteses e que ela não pode ser modificada depois. Então, a gente guarda em uma tupla. E a tupla guarda dentro da lista. E depois só printa as informações da interseção. Você vê aqui usando esse index que a gente tinha guardado nessa variável para chamar nas listas, né? Nomes, funções. E aí a gente tem o T e aqui a gente tem o Y, que é o... Deixa eu ver se dá pra vir pra cá aqui, ó. E o Y. Por que você vê que o Y também está sendo armazenado aqui, né? Mas como que isso aqui é o Y? Basicamente, ele está chamando a função lá e já está jogando o argumento dentro dela. Que no caso, o argumento é o T que a gente acabou de achar. E vai... Né, depois o loop vai adicionar mais um count. Então, basicamente, dentro desse loop aqui, a gente já está achando, né, todas as interseções de uma vez, armazenando todos os dados sobre elas na lista interseções. Intersecões, né, seria. Só com isso a gente já consegue traçar os gráficos dessas curvas. Só que a gente precisa fazer esse gráfico aqui também da curva otimizada, né? Que seria só esses trechos dessas curvas. Só que para isso a gente tem que determinar qual intervalo começa uma e termina outra. E determinar que esses intervalos são definidos, né, os limites são as próprias interseções.
Como que a gente faz isso? Primeiro a gente vai determinar os intervalos. Tanto que isso aqui, ó, isso aqui você pode ignorar. Isso aqui tá errado, assim, tá equivocado. Pode ignorar, porque é isso que a gente vai fazer agora. A gente criou aqui, ó, a lista intervalos e a lista funções de otimização. Porque é meio que a gente fosse, tipo, meio que reescrever isso aqui, ó. Praticamente reescrever as funções de menor consumo. Só que agora, como a gente já usou demais, agora a gente vai usar nessa lista. Unicamente para plotar depois... Unicamente para plotar não, mas... foi criado isso aqui para plotar o gráfico. Então, o que a gente tem? A gente tem o início, que a gente tem que o ΔT é igual a 0. Tá na posição 0. Que é o quê? É 0. Então, na posição 0 da lista ΔT, a gente tem o valor 0, que vai ser o início, né, do primeiro intervalo. E o index da função de menor consumo. Que no caso o index da função de menor consumo vai ser, a gente quer o primeiro, né, a primeira função, nesse primeiro, vamos dizer assim, ó, aqui, ó, aqui é o 0, tempo 0, e aqui termina esse intervalo. Então, a gente tem um intervalo aqui, o intervalo é todo esse traçado aqui, só aqui, é só isso aqui, esse intervalo. E a gente consegue saber qual é a função vigente, vamos dizer, nesse intervalo, buscando qual é a função de menor consumo que a gente tinha no tempo 0. Através do índice, né? Só que a gente vai depois, aqui de novo, a gente vai tirar abstrair, vamos dizer, o índice dela. Né? No caso aqui, essa função de otimização, a gente está guardando a função em si, não o índice. É isso, aqui no funções de menor consumo, a gente está guardando o índice da função que teve o menor consumo naquele instante. Aqui a gente vai guardar a função em si, que teve o menor índice naquele instante. Só que nesse caso vai ser naquele intervalo, vamos dizer. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que ter intervalo, um for, né, um loop que vai percorrer as interseções. Só que o que a gente quer é o T nessa interseção. Peraí que eu tô aqui meio avoada. Isso aqui tá chamando uma interseção de cada vez dentro da lista de interseções. Só que quando tem uma interseção, a interseção, no caso, vai ser o fim do intervalo, né? A gente começou em 0, a interseção vai definir quando que o intervalo que aquela função está vigente acabou. Porque a partir daquela interseção passa a ser outra função. A gente termina aqui o fim. O T da interseção. Porque se a gente for ver aqui, quando a gente armazenou aqui dentro dessa lista, na posição 2 tem o T interseção. Aqui, ó. Ele é o terceiro elemento, posição 2. Então, quando a gente escreve isso aqui, a gente está acessando esse T da interseção, que a gente vai definir que é o fim do intervalo, né? Que o T é um tempo, então a gente determina que tem um início e tem um fim. E a gente armazena na lista intervalos uma tupla, sendo esse par início e fim. E a gente já vai armazenar na funções otimização a função que está vigente nesse intervalo. Aí a gente vai atualizar essa variável index atual para o index do próximo intervalo, né? Vamos dizer assim. Eu espero que faça tudo sentido. Qualquer coisa pode me perguntar depois também. Mas aqui, ó, os comentários também ajudam muito, ó. Atualiza para a próxima função, a função que vence após a interseção. No caso, vence no sentido assim que passa a ser vigente. E a gente vai atualizar aqui para o índice da função depois da interseção. E o início, né, uma interseção que antes era o fim, passa a ser o início do próximo intervalo.
Então o início passa a ser fim, e assim vai rodar por todas as interseções, só que no final o 24 horas não é uma interseção, é o fim, né, do tempo, né, o fim do dia. Então a gente tem que criar uma última função que vai com base no último intervalo, ele vai ter o fim, né, que virou o início aqui, e o fim agora vai ser o 24. Então a gente adiciona aqui o último intervalo e a última função. Aí aqui está chamando a função horários interseções, através das interseções, que basicamente aqui, isso aqui, ó. Vai criar aqui uma lista para armazenar as horas e os minutos, também em um par, em uma tupla. E vai percorrer interseção por interseção dentro, igual a gente fez ali no intervalo. Isso aqui, ao invés de ter intervalo, podia ter escrito interseção e interseções, igual aqui. A gente vai pegar a interseção, o tempo de novo no ponto, o t de novo na posição 2 da interseção. E a gente vai extrair, vamos dizer, o valor numérico da hora, transformando esse número, que é um número decimal, em um inteiro. Porque quando a gente só faz a transformação int, parênteses, variável, a gente descarta o valor decimal. Não, a gente não está arredondando, a gente está descartando, apagando. Então, independente do valor, se ele está mais próximo, se a gente, por exemplo, tem 2.9, ele está mais próximo de 3. Mas quando a gente faz essa conversão, ele só apaga e a gente vai obter o 2. Que a gente quer, porque é isso que a gente quer numa hora. A gente quer saber quantas horas são e quantos minutos. A hora, a hora é inteira. O quebrado lá da hora, a gente vai converter para minutos. Então, a gente tem que o tempo menos os números inteiros, que são as horas, multiplicado por 60, e arredondado, essa função para arredondar, a gente vai obter os minutos que a gente vai armazenar. Depois vai só exibir aqui um print, aqui um cabeçalho e um for para exibir. Só que esse for, ele não sei se você já viu antes mas ele utiliza esse método, né, o enumerate, que a gente vai passar a percorrer essa lista horas-minutos, utilizando dois, entre aspas, objetos. Né? A gente tem o i, que no caso vai ser o índice, é um contador, e a tupla, que dentro da tupla contém o hm, né? No caso é uma tupla porque a gente está percorrendo elemento por elemento e a gente já quer exibir também os elementos dentro da tupla. Então a gente consegue fazer essas especificações. Basicamente o enumerate serve para isso, é para percorrer tuplas dentro de listas, basicamente. E a gente vai imprimir aqui a interseção, a número da interseção e a hora e o minuto correspondente. Aí depois disso tem plotando, né, os gráficos. A gente determina de novo um intervalo de tempo, só que o tplot agora ele vai ser diferente do ΔT. A gente pode definir qualquer valor para a quantidade de números que a gente quer dentro desse intervalo numérico. No caso, 500 números, a gente vai ter pontinhos muito próximos uns aos outros, que isso, no caso, o que isso significa nesse contexto do plot? Quantos quadradinhos, basicamente, você vai ter ali. Isso afeta a resolução do gráfico, né? Afeta a suavidade da curva, né? Isso aqui é meio que a gente definindo o tamanho do quadro, plotando, né, o tamanho do quadro aqui, né? No caso, o quadro tenda-se como o espaço do gráfico aqui. Isso aqui tudo seria o gráfico. O quadro, né, do gráfico. E vai plotar as funções já. No caso, vai pegar e vai percorrer índice por índice. Vai percorrer qual função foi, o nome da função. E a gente criou aqui, terminou as cores também, com a ordem importando. Então, o blue vai ser para a primeira, o green para a segunda e a vermelha para a terceira função. E esse aqui é um método da biblioteca, que é o .plot, que é utilizado para plotar o gráfico, a curva, né? Como que ele faz isso? Ele percorre ponto por ponto, no caso das listas, né? Você vê aqui, ó. Esse aqui é o ponto X, esse aqui é o ponto Y,
Esse aqui é o rótulo, que já chama aqui o nome, nomes, funções, índices. Esse aqui é ilustrativo. E a cor, no caso, vai ser de acordo com essa lista. Aqui vai plotar os pontos de interseção, que aí está determinando também usando o enumerate e as interseções. Aqui, ó. Esse aqui é o índice, outro índice, é o T e é o Y. Isso é o contador. Aí scatter vai plotar o ponto, pegar o Y, perdão, o T, o Y. Esse S60 eu não sei exatamente o que faz, mas tem a cor preta. O marcador vai ser o X e esse aqui é o rótulo. Esse if eu não sei exatamente o que ele faz, mas ele faz com certeza uma verificação para poder plotar, né? Impõe uma condição para plotar, né? A interseção. E aqui ele vai gerar o gráfico em si, né? Vamos dizer, completo, né? Que a gente tem aí o título do gráfico e os rótulos dos eixos, a malha, se tem malha, qual o estilo da malha, a legenda. Esse aqui eu não tenho certeza e esse aqui é para aparecer para nós. Só que, por exemplo, se não encontrar uma interseção, vai falar nenhuma interseção encontrada. É só uma verificação adicional extra. Também nem precisa, vamos dizer assim, ela é ignorada pelo código porque a gente acha a interseção. E depois a gente faz o gráfico da função otimizada. Faz a mesma coisa, define um quadro para o gráfico, define as cores. Aí o que acontece? Isso aqui acontece. Aí eu fiz isso aqui, esse exemplo aqui, para entender o que está acontecendo dentro desse sorted aqui. O que ele está fazendo? Ele está armazenando dentro dessa lista. Isso aqui vai ser uma lista. Você vê aqui, ó. Aqui a gente tem aqui os colchetes, porque isso aqui é uma lista. Só que essa lista já está dentro da função sorted, que é para deixar em ordem crescente. Então, a gente tem aqui esse aqui é como se fosse criando a variável e depois vai passar dentro do for, né? Aqui, ó. A gente definiria que essa variável é igual a essa aqui. E a gente bota esse underline aqui para meio que ignorar os outros valores. E aqui a gente já tem adicionando aqui na lista. Só que isso aqui faz tudo em uma linha só. Aí isso aqui a gente está juntando as interseções que a gente achou de forma ordenada com o ponto 0 e o ponto 24 em uma lista chamada pontos limite. E a gente aqui vai determinar quais são os intervalos para plotar, né? Para plotar o gráfico. Aí a gente cria uma lista e esse zip ele serve só para criar meio que uma tupla com dois valores que vão pode ser um correspondente ao outro. No caso, isso aqui também está abreviado tudo em uma linha só. Porque esse ponto limite aqui, a gente está criando aqui, essa expressão é uma lista por si só, assim como essa expressão. Se você for pesquisar, esse zip serve para juntar dois valores assim. E quando você escreve esse 2 pontos menos 1, significa que a gente está pegando todos os números menos o último. E aqui e quando você bota esse 2 pontos dentro do colchete, significa que você está pegando todos os números menos o primeiro. Então, se você for parar para pensar, o que isso está fazendo? Ele está pegando e fazendo uma combinação entre o primeiro número e o segundo número e o terceiro número e o quarto. Aí, quando chegar o último, ele vai acabar, ele não vai ser considerado um ponto de início dos intervalos, que era o último. Não tem intervalo depois, então ele fica como último. Mas é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo uma lista que está correlacionando seus valores e formando informando, né, determinando ali, definindo o início do intervalo e o fim do intervalo temporal para plotar depois. Aí aqui de novo a gente vai acessar o index
da função. Aí vai usar um for para plotar. Chama aqui a função em si. Chama o intervalo. No caso, a gente já determinou o intervalo e vai traçar outro intervalo dentro do intervalo. Vai pegar o y no intervalo, as cores e vai plotar. Ou seja, a gente só conseguiu traçar isso aqui porque prometi. Deixa eu verificar aqui uma coisa. A gente só consegue traçar isso aqui porque meio que as interseções estão inclusas, vamos dizer assim, nesse intervalo AB. Então a gente tem aqui, basicamente, a gente está conseguindo traçar. De novo as cores e vai plotar. E a gente tem que o intervalo ele inicia e acaba exatamente em cima das interseções. Então isso aqui a gente está só criando vários pontos que juntos fazem a ilusão, né, de uma linha curva contínua. E aqui depois você tem que saber qual que é a próxima, então ele vai pegando assim. É exatamente o que está escrito aqui. Eu acho que dá para interpretar. E aqui depois vai traçar de novo os pontos, vai plotar os pontos de interseção e vai criar aqui o gráfico. Aí esse aqui é para o cálculo do consumo, que vai ser comparar áreas, chamar todos esses argumentos. E aqui no fim é a execução do main. Então vamos só ver a última função fora do main aqui, que é a função para calcular a área sobre a curva e função para comparar os consumos, né? Comparar áreas. Porque como é que a gente vai calcular o consumo? Através das áreas, no caso. Você vê que se você pegar cada gráfico aqui, você consegue varrer a área embaixo da curva até o eixo T aqui, e esse vai ser o consumo. No caso, a gente quer que seria essa área aqui equivalente, vamos dizer aqui. Que só fica embaixo de cada um desses aqui. Enfim. A gente posteriormente vai fazer a comparação. Então aqui a gente vai primeiro, mas como que a gente vai calcular a área, né, dentro do gráfico aqui pelo Python? Com uma função, que essa função trapezoide, ela basicamente vai fazer uma integral, uma integração numérica, né? Basicamente vai calcular a integral da área, vai calcular a área por uma integral. Então, a gente não precisa calcular, é só chamar essa função. Então, a gente tem o tplot, a gente tem a função. Por quê? Porque essa função está dentro de outra função, que só essa função aqui que a gente vai chamar lá no main. Você vê o cabeçalho, vai calcular as áreas individualmente primeiro. Então, você vai calcular assim. Vai imprimir o consumo. E depois vai calcular da área otimizada, que é só o segundo gráfico, né, que a gente fez. E aqui vai fazer uma comparação entre os valores que a gente obteve de consumo. Acho que é basicamente isso. Isso dá para fazer, acompanhar, assim, o código, o main, né? Porque tudo isso está sendo impresso aqui, tudo isso está sendo mostrado para nós aqui na saída, isso. Tá seguindo a ordem que a gente determinou aqui pela programação, pelo código. É isso.